irmãos, é isso mesmo, né? É isso que Deus ele tem ministrado ao meu coração, né? Será que a gente tem essa coragem de dizer isso? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, sabe o que esse profeta está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: ainda que Deus não fizer nada, ainda que eu morra de fome, ainda que eu perca todos os meus bens, ainda que eu seja maltratado, ainda que os meus amigos todos me traiam, não interessa, eu vou continuar adorando ao Senhor. Tem coragem para dizer isso? Porque a gente tem mania de ficar cantando as coisas, mas a gente não raciocina para entender o que a Bíblia está falando. E o profeta está dizendo exatamente isso. Ele fala: eu conheço um Deus poderoso, um Deus eterno, que não importa a situação que eu estou passando. Se ele fizer ou se ele não fizer, eu vou continuar adorando. Aí a gente cai em Daniel. Quando Daniel é lançado na cova dos leões, e aí o rei pega e fala para ele, fala assim, você vai morrer. Tem certeza? Você vai querer continuar adorando esse Deus? É só você falar que não e você está livre da cova. Afinal de contas, Daniel, você já é um cara prestigiado aqui no reino. Você não precisa disso, Daniel. E ele fala, eu estou aqui. Se Deus quiser me livrar, ele me livra. Se ele não quiser, pouco me importa. Pouco me importa o que vai acontecer com a minha vida. Porque quando nós temos essa confiança em Deus, querido, a sua vida não é mais sua. E nós caímos em Paulo, quando Paulo fala que não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Não interessa o que vai acontecer quando a sua vida está nas mãos do Senhor. Se você for viver, se você morrer, se você estiver com comida, sem comida, se você tiver casa, se você estiver sem casa, pouco importa. Você sabe que quem te sustenta é o Senhor. Amém, queridos? E Deus, o prazer dele é de nos abençoar. O prazer do Senhor é de nos ver bem. Mas, muitas vezes, ele quer saber o que está no nosso coração. E é por isso que ele permite algumas coisas. E é por isso que às vezes ele permite algumas provações, algumas privações. Não é porque ele quer nos castigar. Deus é o nosso Pai e o prazer dele é nos abençoar. Mas ele às vezes nos leva no deserto para saber o que está no nosso coração. Não foi isso que ele fez com o povo no Egito? Deus levou aquele povo no deserto para saber o que estava no coração deles. E muitas vezes é isso que Deus quer fazer conosco. Nosso Deus é um Pai de amor. Amém, queridos? Então nós vamos continuar aqui na nossa série. Estamos no 2º capítulo. Vamos lá em Romanos 12. A partir do versículo 2, em nome de Jesus Cristo. Romanos 12, capítulo 2. Nós vamos dar continuidade hoje na nossa série, né, em nome de Jesus. Nós falamos na semana passada sobre a questão do amoldar, né, do se amoldar em Cristo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre transformação, né? Versículo 2 que diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se. Eita, Gustavo. Tá vendo, gente, como nós precisamos de obreiro? Precisamos de obreiro. Quem é que vai cuidar do Gustavo? Aleluia. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Antes de começar a palavra, eu queria só, na verdade, fazer uma proposta para vocês, né? Para a igreja, no domingo vai ter mais pessoas, a gente fala também. Como vocês sabem, a gente tem a questão do bazar, né? Que nós estamos aqui. Só que nós temos uma grande dificuldade, porque na verdade, tanto eu como o pastor, nós trabalhamos. Nós não ficamos o dia inteiro em casa. Eu trabalho, ele trabalha. Então a gente tem um pouco de dificuldade de estar aqui todos os dias. Nós temos orado até para tomar algumas decisões e nós estamos buscando em Deus para alterar algumas coisas aqui para a igreja, mas nós estamos buscando no Senhor. E eu senti no meu coração de fazer uma proposta, né, para nós como igreja, como filhos de Deus. Então você vai poder contribuir com a obra do Senhor, nos ajudando a dando um dia da sua semana para ficar no bazar. Então, de repente, você está na sua casa, de repente é um dia que você tem de folga, né? Porque nós ficamos aqui aos sábados, embora eu trabalhe no sábado também, mas a verdade é que a saída maior é na semana, porque aqui a gente tem um monte de gente que fica. Gente, na hora do almoço, isso aqui parece uma linha de produção, de gente subindo e descendo, subindo e descendo. O pessoal do hospital vem todo mundo para cá. O prazer deles é sair do hospital na hora do almoço e ficar aqui sentada nas calçadas. Aí a gente conversa, já são nossos clientes para sair. Então a gente precisa, na semana, de alguém que consiga ficar no bazar para nos ajudar. Nós vamos ter tanto o bazar como o açaí. E aí eu quero que vocês vejam direitinho, pensem com carinho um dia que vocês podem ficar na semana. Pastor, eu posso na terça, eu posso numa quinta, pastor, eu posso numa quarta-feira que eu já fico pro culto. Eu não sei, queridos, é mais na semana, porque no sábado aqui tudo fecha. No sábado o hospital fecha, a clínica fecha, então a gente quase não tem muito movimento no sábado.
mas a gente precisa muito na semana. E eu achei interessante essa ideia, porque não força ninguém, né? E aí, de repente, você pode doar um dia seu. Então, você chega aqui umas 10, 10 e meia, que é o horário que começa o fluxo, fica até umas 4 horas, ajuda a vender aí o bazar, o açaí, né? Eu mando trazer uma marmita para você não ficar aqui morrendo de fome. Você pode escolher o cardápio que você quer, eu mando o motoboy trazer aqui um almoço para você, né? E você disponibiliza um dia seu na semana, né? O dízimo da sua semana. Né, a gente dá o dízimo das nossas coisas, de repente você pode dizimar o seu dia. Pastora, não sei, eu não consigo de semana, eu consigo no sábado, de repente está horário, né? Nos dê aí uma proposta, pensem com carinho sobre isso, porque nós precisamos movimentar esse bazar para gerar custos para a igreja. Né? A gente não consegue ficar aqui o dia inteiro e nós temos uma responsabilidade muito grande aqui. O Senhor já fez um grande milagre, mas ainda há uma responsabilidade, né? Nós temos poucas pessoas ainda e as poucas pessoas que temos, graças a Deus, são super fiéis. Como Deus tem cuidado dessa casa através da vida de vocês, né? Vocês são participantes dessa casa, então se não for pesar para vocês, eu gostaria de fazer essa proposta, né? Você fica aí sentadinho ali, tem tudo na igreja que você precisa, né? E depois no domingo a gente explica um pouquinho melhor como funciona, para a gente conseguir arrecadar os fundos aí, não só para pagar aluguel. Porque uma igreja que vive só para pagar aluguel não serve para nada, ela não é uma igreja relevante, né? Nós temos pessoas aqui no sábado mesmo, nós recebemos um rapaz drogado e ele vai voltar, porque nós vamos tentar encaminhar ele para casa de recuperação, fui dar comida para ele, fui cuidar dele, fui conhecer a história dele, aonde que a família mora, tentar contatar, e tudo isso precisa de recursos para pagar uma casa de recuperação, né? Inclusive nós estamos entrando em contato com uma casa de recuperação que eles vendem saco de lixo para arrecadar fundos, então nós ficamos também de ajudá-los, então é para ajudar pessoas. Tudo que entra na igreja, essa porta aberta vai manter pessoas, vai ajudar pessoas. Então pensem com carinho, de repente aí você vem, traz um amigo, alguém, né? E nos ajude aí em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. Romanos capítulo 12, versículo 2, nós vamos falar hoje sobre transformação, né? Transformai-vos. Aqui em Romanos 2, Paulo vai falar muito sobre a questão da transformação das mentes e ele vai querer ensinar o povo sobre a questão de como se transformar a mente, né? Porque ninguém muda, querido, se primeiro a mente dela não for transformada. Não adianta você chegar numa pessoa e dizer, olha, você precisa mudar, isso acontece muito em casamento. Você precisa mudar, você precisa fazer isso, eu não quero mais isso, você é assim, você é assado. Só que se o seu cônjuge, se a pessoa que está com você não entende que ela precisa mudar, se a mente dela não é transformada, não adianta você falar. Você só vai criar confusão, você só vai criar, sabe, contenda ali. É por isso que primeiro a mudança acontece na sua mentalidade. Depois a transformação, ela vem então numa atitude, né? E aqui Paulo ele vai falar sobre a transformação. Não se amoldem esse mundo, mas transformai-vos. O que ele está querendo dizer? Paulo está querendo dizer, no transformar-vos, ele está querendo dizer o seguinte: a transformação não depende de Deus, não depende das circunstâncias e não depende das pessoas. Transformai-vos, ele está querendo dizer, você precisa mudar. Depende de você e de mais ninguém. Transformai-vos quer dizer o ato de se autotransformar, né? A autotransformação é uma metamorfose. Sabe o que é uma metamorfose? É uma mudança, é uma alteração de identidade, de pensamento, é uma metanoia, uma mudança de mente, né? Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês precisam transformar-vos, né? Se transformar. É uma atitude que depende de você. Não depende do seu parceiro, não depende nem de Deus, porque Deus não muda ninguém. Porque se fosse assim era fácil, a gente orava, Deus muda fulano. Deus não muda ninguém, até porque ele não é um Deus ditador. O governo de Deus é um governo soberano, é um governo que respeita a nossa identidade. Então em nenhum momento Deus vai lá e mudar você à força, né? Ele vai olhar o teu coração e ele vai te ajudar nas coisas que você precisa mudar, mas você precisa entender aonde você precisa mudar. Porque às vezes você passa vida, você passa dias, você passa meses, do mesmo jeito, querido. A gente aqui na igreja, a gente consegue perceber algumas coisas. Pessoas que você fala, você ensina, você mostra, você só falta desenhar. E a pessoa não consegue entender. Por quê? Porque não houve ainda uma transformação na mente dela. Ela sabe que ela precisa mudar, ela sabe o que ela precisa mudar, mas ela não muda. E aí, quando ele vai falar sobre transformar-vos, ele está querendo dizer exatamente isso, né? Porque o querer mudar é demonstrado quando o seu comportamento é alterado. Porque querer
sem atitude não gera resultado, não serve para nada. Então, mudar é uma demonstração de mudança de comportamento. Quem realmente quer mudar, altera o seu comportamento. Já viu aquelas pessoas que querem fazer dieta? Eu preciso perder 2 quilos, 5 quilos até o mês que vem. Mas o que você faz? Eu não faço nada. Eu como 5 pão de manhã com mortadela, tomo 2 copos de leite com Nescau, eu bato meio quilo de comida todo dia, eu como paçoquinha todo dia. Eu estou dizendo o meu retrato, eu estou dizendo tudo que eu faço. E eu preciso perder 3 quilos daqui 15 dias, porque o meu médico vai me matar. Mas amém, glória a Deus. E aí, eu vou conseguir alcançar se eu continuar desse jeito? Toda marmita que sobra eu como um pouquinho, sobrou um pouquinho desse eu como, sobrou um pouquinho daquele, não vai dar certo. Por quê? Porque tem que ter uma mudança de comportamento. Se você precisa emagrecer, você precisa fazer alguma coisa. Você não vai emagrecer sem fazer nada. Você tem que fazer uma dieta, você tem que cortar o doce, alguma coisa você tem que fazer. E aí quando você muda, quando você faz uma atitude de mudança, você começa a sentir o reflexo no teu corpo. Fala, olha, essa calça está um pouquinho mais larga. Olha, as coisas estão mudando. A mesma coisa na área financeira. Já viu aquelas pessoas, não sobra dinheiro, gente, eu estou endividado, não sobra dinheiro, não sobra um centavo todo final do mês. Aí você olha para a vida da pessoa e fala, tá, e aí, o que você vai fazer de diferente? Não pode ver uma promoção que compra, não pode ver um negócio que compra, não vou gastar nada esse mês. Esse mês, nada de supérfluo eu vou gastar. Aí quando olha lá no cartão de crédito, tem negócio para pet shop, nem cachorro ele tem um negócio para botar desodorante que ele nem usa. Por quê? Porque é um consumismo. E aí quando chega no final do mês, ele não tem nada, mas ele não mudou o comportamento dele. E ele quer uma sobra de dinheiro. Não vai ter. Tudo que a gente quer transformar precisa de atitudes de mudança. A vida que você tem hoje é o reflexo das suas ações de ontem. Portanto, a única pessoa responsável pelo seu sucesso ou seu fracasso é você mesmo. Então, a vida que você está levando hoje é a vida que você gerou ontem. Durante todo esse tempo, a vida que você tem trazendo. Pastor, eu não estou feliz com a minha vida, eu não estou feliz com o meu relacionamento, eu não estou feliz no meu trabalho, eu não estou satisfeito com a vida que eu estou levando. A responsabilidade é sua. Você foi plantando coisas até você chegar aqui. Então, a sua vida hoje, ela representa aquilo que você gerou até agora. Você é o único responsável pela sua vida, né? Não podemos culpar as pessoas. Eu vejo aquelas pessoas que falam, minha vida está assim por causa do governo, por causa do Bolsonaro, por causa do que o Lula roubou. Gente, isso aí não tem nada a ver com a nossa mudança de vida. Eles até podem, na política, ter prejudicado a sociedade, mas a sua vida num todo não depende do governo, depende de você. Se movimenta, se levanta, faça alguma coisa para você mudar. Porque você é o único responsável pela sua vida. Enquanto você continuar com o mesmo pensamento e com as mesmas atitudes, você não vai conseguir mudar. Você sabe que a questão da depressão, da ansiedade e do pânico é exatamente a transformação da mente. As pessoas que têm crise de ansiedade, crise de pânico, qual é a questão? A questão é que elas estão o tempo todo pensando na mesma coisa. O pensamento delas é sempre naquilo. Ou eu vou morrer, eu não vou conseguir pagar essa conta, o meu familiar vai morrer. O pensamento dela está sempre... Ela não consegue mudar o pensamento dela. E quando você não consegue mudar o seu pensamento, quando ele fica tão pessimista, o teu corpo está sempre preparado para alguma surpresa ruim. Ele fala, não, como ele está pensando 24 horas em coisas ruins, então eu vou ficar em alerta 24 horas, porque se alguma coisa acontecer, eu vou dar os comandos que ele precisa. E aí você tem as crises de ansiedade, você tem as crises de pânico, e todo mundo olha e fala, gente, mas por quê? Tá tudo normal. Você não está em um ambiente que você está precisando de ajuda, mas por quê? Porque a sua mente criou essa situação dentro de você. E os seus pensamentos precisam ser alterados. Sabe, eu sempre falo que terapeuta é muito bom, remédio é muito bom. Quem tem esses problemas, como eu tive, e ainda faço tratamento, faça o que o médico mandar, mas se você não alterar os seus pensamentos, o seu remédio nunca vai te curar, porque o remédio não cura, o terapeuta não cura, o psicólogo não cura. Ele é só um meio para te ajudar. O que vai curar a sua ansiedade, o seu pânico, o seu medo do futuro exacerbado é a mudança de mentalidade, que é o que nós acabamos de dizer aqui. Ainda que a figueira não floresça, ainda que nada aconteça na minha vida, eu não estou nem aí, porque o Deus que eu sirvo cuida de mim. Ele fala que Ele é o meu Pai e Ele vai falar que Ele cuida dos lírios dos campos. Imagina nós que somos os seus filhos. Ele diz que nós, que somos pais imperfeitos, gostamos de dar boas coisas aos nossos filhos. Quem é aqui que dá veneno para o filho comer? Quem é aqui que dá pedra no lugar de pão?
Não, você quer dar o melhor, você trabalha mais, você se priva de ter as suas coisas para dar para o seu filho, porque você ama ele. E aí a Bíblia vai falar, imagina o nosso Pai. Ele não vai nos dar tudo que nós precisamos? Então nós precisamos ter essa mentalidade, essa consciência de saber que nós temos um Deus que vai cuidar de nós. E nós não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã. E não precisamos ficar querendo dar o nosso jeitinho brasileiro. Porque a gente fica às vezes ali igual Saul, até no último momento esperando chegar o negócio. Não chega, aí o que a gente faz? Vou dar o meu jeitinho porque Deus não fez. Querido, toma cuidado com o jeitinho brasileiro. Porque você pode estragar a bênção de Deus na sua vida. Transformai-vos, né? Transformai-vos é mudança de rota, é conversão, é abandonar os maus hábitos e criar em cima desses hábitos novos hábitos. Por quê? Porque, eu não sei se você sabe, mas você não deixa hábitos. Os hábitos, eles não são esquecidos. Não existe, eu tinha esse hábito, agora não tem mais. Não existe isso. Um hábito é sempre trocado por um outro hábito. Então, se você tem hábito, por exemplo, de comer tudo com açúcar, eu falo porque eu fiz muita dieta por conta da cirurgia. Então, se você tem o hábito de comer tudo com açúcar, você precisa substituir isso por um outro hábito. Não adianta você falar assim, não, eu não vou mais tomar nada com açúcar. Não, você não vai conseguir. Você vai ter que substituir isso por uma outra coisa. Você só substitui um hábito criando um outro hábito no lugar. Então, se você tem o hábito, sei lá, de qualquer outra coisa. Porque, por exemplo, quando a gente levanta de manhã, a primeira coisa que a gente faz é escovar os dentes. Porque é um hábito, é normal. Você faz aquilo repetidamente, tudo que você faz repetidamente vira um hábito. E aí, quando você começa a mudar de hábito, quando você começa a mudar de atitude, a sua mente, ela sempre vai forçar você a os hábitos antigos. Porque ela vai falar assim, não, eu estou confortável nesse hábito. Ah, não, esse hábito aqui é mais confortável. Por quê? Porque você já está ali nele o tempo todo. Já viu aquelas pessoas que usam droga, por exemplo? A gente ajudou muitas pessoas que usavam droga e é muito engraçado, né? Porque, assim, eles ficam muito loucos, assim, com a falta de droga, dá muita abstinência. E quando você pega esse tipo de pessoa, você não pode simplesmente tirar ele, botar ele numa casa de recuperação ou num lugar isolado e deixar ele lá sozinho. Ele tem o hábito de usar droga, o corpo dele já está viciado, necessitado naquilo. Então ele precisa do quê? Só querer não basta, ele precisa fazer uma outra coisa para substituir aquele hábito. Então você tem que dar atividade para a pessoa fazer, ele não pode ficar parado, ele não pode andar com pessoas que ainda têm velhos hábitos, porque senão ele vai cair. Porque até ele reforçar um novo hábito em cima daquele, demora, querido, são tempos e tempos. E nós precisamos ser persistentes, porque a transformação depende de nós. Se você quer uma vida diferente, não adianta você fazer as mesmas coisas todos os dias. Se você quer ter mais vida com Deus, poxa vida, eu queria tanto ter um relacionamento mais com Deus, por que você não tem a atitude de buscar mais a Deus? Sabe? Eu quero conhecer mais a palavra. Nossa, eu queria tanto entender a Bíblia. Leia mais a Bíblia, peça para o Espírito Santo te ajudar. Sabe? Nossa, pastor, eu queria tanto fazer uma coisa diferente, eu queria mudar de profissão. Sabe? Eu queria tanto fazer algo diferente. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se mexer. Você tem que mudar. Você tem que criar novos hábitos, novas coisas. E isso depende de você, porque Paulo está dizendo que nós temos que nos transformar. Depende de nós. Depende das nossas ações. Você precisa mudar. Diga isso aí para o seu irmão. Você precisa mudar. Você precisa mudar. Quem precisa mudar? Vixe, eu tenho uma lista, uma capivara gigantesca. Só que mudança exige coragem. E é por isso que é tão difícil mudar. Porque só os corajosos que conseguem fazer essa alteração. Às vezes, o nosso erro é, a gente quer mudar, a gente até tem atitudes de mudança, mas a gente quer fazer tudo de uma vez. Comece com pequenas atitudes. Comece com pequenas coisas. Comece com pequenos hábitos. Você precisa mudar e isso exige coragem. Por quê? Porque vai te tirar do seu conforto. Sabe? Vai tirar você ali do seu lazer, do seu conforto, do seu ambiente. Já viu quando você vai mudar de emprego? Você está trabalhando, você está 15 anos numa empresa. De repente surge uma oportunidade, você vai mudar para uma outra empresa. Você fica sempre com aquele pé atrás, fica aquela coisa estranha. Meu Deus, mas será que eu vou conseguir? Lembra, Igor? O Igor ficou, 10 anos na manutenção? Por aí, né? 7 anos na manutenção. De repente ele saiu da manutenção e foi trabalhar no escritório, na parte administrativa. Pensa num cidadão que não sabia mexer no computador. Como é que não que falava com os clientes? Eu não vou nem falar os migué que ele dava. Trabalhou comigo muitos anos.
O nome do cidadão é Igor Clayton. Aí para um cliente ele falava que era Igor, para o outro ele falava que era Cleiton. Aí, o Igor tá aí? O Igor, Cleiton? Ai, o Cleiton tá aí? Não, é o Igor. Então assim, por quê? Porque até ele acostumar com aquela situação, foi desconfortável, não foi, filho? Foi difícil. Eram coisas que ele não tinha o hábito de fazer. Mas você faz uma vez, você faz outra, daqui a pouco já não tem mais. Talvez se mandar ele para manutenção, ele já nem sabe mais trabalhar na manutenção, porque ele já se habituou a trabalhar nessa área. Então nós precisamos entender que tudo que nos tira do nosso conforto, muitas vezes é o que nós precisamos. Às vezes é exatamente isso que você precisa para mudar de vida, sair do conforto, sair daquilo que está te trazendo, sabe? E eu sempre digo que o evangelho, se está confortável demais para você, está errado, porque o evangelho não é confortável. O evangelho, ele é, como é que eu posso dizer? Não é constrangedor, mas ele pega na ferida. Porque Jesus vai falar que a gente tem que tomar a cruz, ele vai falar que a gente tem que perdoar o irmão 70 vezes 7, ele vai falar que nós temos que tomar a cruz, andar mais uma milha, dar a capa, dar outra face. O evangelho ele não é confortável. Então se você está no evangelho e você está com a sua vida muito boa, alguma coisa está errado. Nós precisamos pensar bem, sabe? E sair desse conforto. E por que você precisa de coragem para mudar? Porque muitas coisas vão começar a acontecer quando você começar a mudar. Quando você começar a mudar, algumas pessoas vão começar a te julgar. Algumas pessoas vão olhar para você de forma diferente, porque as suas atitudes mudaram. Então algumas pessoas vão começar a te julgar de forma diferente. Você talvez já não vai ser mais aceito em alguns lugares. Quando você muda o seu comportamento, vai ter lugares que não vão mais te aceitar tão bem. Você vai falar, ih, a Lady agora, pelo amor de Deus, lá na Fluidchuck, que ninguém sabe falar esse nome. Tá lá na Fluidchuck agora a Lady, não vamos mais falar com ela não vamos mais chamar ela para as festinhas de aniversário não. Então você tem que estar preparado. Por que você tem que ter coragem para mudar? Porque provavelmente as pessoas elas vão te confrontar muitas vezes com a sua mudança para que você volte para o velho hábito, para que você volte para as coisas antigas. As pessoas vão querer sempre colocar você no lugar delas. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem mudar. E porque elas não conseguem mudar, elas não aceitam a sua mudança. Então elas estão o tempo todo te puxando para ficar ali com elas. Já viu aquela coisa? Tá todo mundo na pindaíba, sem dinheiro e tal. Aí você fala, fulano, tá difícil para você? Tá difícil para mim também. Ah, então tá beleza. Agora se você fala assim, fulano, tá tudo bem para você? Ah, tá tudo bem, Deus tá me prosperando, Deus tá abrindo a porta, mas para ele o negócio tá complicado. Aí ele começa a ficar um pouco preocupado. Porque tem pessoas que ele só tá feliz quando tá todo mundo na merda com ele. Se tem alguém que tá um pouquinho melhor que ele, então o que ele faz? Ele já começa a expulsar aquela pessoa do ambiente. Por quê? Porque ele já se conformou, né? A mente dele não renovou, ele está se amoldando ao mundo e ele não quer que ninguém tenha uma vida melhor que a dele. Porque a visão dele é aquela visão ali, ó, limitada. Então se alguém sai daquele campo de visão dele, para ele já é um problema. É por isso que nós precisamos de coragem, querido. Sabe? Nós vamos precisar de coragem para mudar, por quê? Porque alguns pseudos amigos vão dizer que você está muito diferente. Já vem aquelas coisas, nossa, fulano, você mudou, você está tão diferente. Ai, você está tão diferente, o que aconteceu com você? Aí você vai falar, eu mudei. Ah, mas não gostei da sua mudança. O problema é seu. A mudança é minha, não é sua. O problema é que a gente quer agradar as pessoas demais. Só que a gente não para perguntar se nós estamos agradando a Deus. Já reparou? A gente vive em função das pessoas. Ai, meu Deus, deixa eu fazer assim porque meu chefe gosta assim, deixa eu fazer assim porque meu marido gosta assim, deixa eu fazer assim. Mas a gente não para perguntar se Deus está se agradando da gente, da maneira que nós estamos andando. Será que se Deus hoje descer na terra, Ele está aprovando a sua vida? Então não se importe com o que as pessoas vão dizer para você, o que as pessoas vão achar ao teu respeito, o que as pessoas vão pensar ao teu respeito, porque elas não pagam as contas, muitas delas nem jejuam e nem oram pela sua vida, então não se preocupe com o que os outros vão dizer, vai em frente na sua mudança. Você precisa de coragem para mudar, porque os seus hábitos antigos sempre vão falar mais forte do que novos hábitos. A sua velha vida sempre vai querer te puxar para trás. Quando você querer dar um passo para frente, é como se seu velho homem colocasse uma corda na sua cintura e falasse, volta para cá, volta para cá. Por quê? Porque a nossa carne, ela não gosta de transformação, ela não gosta de mudança. Só que quando você começa a mudar e quando você começa a ver que as coisas estão começando a ficar diferentes, aí você começa a ter mais prazer. É igual no emagrecimento, eu acabei de falar. Pô, é
gostoso ficar sem comer chocolate, sem comer doce, sem comer coisa com açúcar, sem comer um pastelzinho? Às vezes não dá, não pode. Mas quando você começa a ver a calça um pouquinho mais larga, quando você começa a ver que os botões da blusa já não tá mais espirrando, aí você, poxa, tá dando resultado. Mas foi difícil? Foi difícil. Exige mudança. Você precisa mudar e não vai ser confortável. Coloca isso na sua cabeça. Eu não vou fazer jejum porque... Eu ouvi a pessoa, pastor, eu não vou fazer jejum não, porque eu sinto fome. Jejum é para isso mesmo. É para mortificar a sua carne. Quando você jejua, você está querendo dizer para Deus o quê? Eu tenho o direito de comer, eu posso comer, mas eu vou abrir mão do meu direito porque eu tenho fome de Deus. Aí não tem como, Deus vem e te visita. Então é isso que nós precisamos entender. Se você quer coisas novas na sua vida, você precisa ter atitudes de mudança. Sabe, queridos? E transformai-vos é exatamente isso. É você que tem que buscar dentro de você aquilo que você precisa mudar. Sabe? Não fica dando ouvido porque as pessoas falam. Porque as pessoas, elas dão uma opinião em relação à nossa vida, mas elas não vivem a nossa vida. Então, às vezes, a gente vai andando pela vida das pessoas, mas não se preocupe com o que estão dizendo ao teu respeito, porque a vida é sua e você é o responsável por ela. E quando você não toma atitude na sua vida, então você vai ter que andar pela atitude dos outros. E isso é muito sério. Quando você não governa a sua vida, você vai ser obrigado a ser governado pelos outros, porque alguém vai governar a sua vida. Se não for você, vai ser alguém. Vai ser o seu trabalho, vai ser os seus amigos, alguém vai governar a sua vida. Então você precisa tomar rédea dela. E eu queria aqui, só para a gente finalizar, deixar alguns conselhos, né? De como você conseguir essa autotransformação na sua vida. Conselhos práticos. Você só vai conseguir uma autotransformação tendo um relacionamento íntimo com Deus. Porque é só o Espírito Santo que vai abrir os teus olhos para enxergar o que você realmente precisa mudar. Né? É o Espírito Santo que vai abrir os seus olhos e falar, olha, essa atitude eu não gosto, isso aqui você precisa mudar, isso aqui você precisa alterar. E o Espírito Santo, ele fala com você, ele não fala de você para os outros, e ele não fala dos outros para você. Valéria, eu estou sentindo de Deus que você precisa mudar a cor da sua blusa, porque Deus não está se agradando da cor da sua blusa. Não, não é Deus, é o Satanás que está usando a minha vida. Porque Deus, ele não vai falar sobre a sua vida para mim. Em alguns casos, Deus pode até usar alguém em profecia, olha fulano, Deus me revela, mas isso são coisas esporádicas. Mudança, transformação, Deus vai falar com você. E como é que ele vai falar se você não tem intimidade com ele? Porque Deus só fala com quem tem intimidade com ele. Deus só fala com quem tem tempo com ele. Mateus 6 vai ensinar sobre isso. Olha, entra no quarto, fecha a porta, vai lá no secreto, porque o Deus, ele está em secreto. Então não dá para falar com ele em público, você tem que entrar no secreto para falar com ele, porque é no secreto que ele vai te responder. Então você precisa ter vida com Deus, intimidade com Deus para enxergar o que você precisa mudar. Porque já viu aquelas pessoas que não mudam de jeito nenhum? Todo mundo está vendo que ela é um traste, que ela é uma prova, que ela é um balaão, para não falar outra coisa. Não adianta você falar, fulano, você tem que mudar, não adianta. É o Espírito Santo que vai abrir os olhos daquela pessoa para ela mudar. Se ele não abrir, ela não muda. Porque ninguém muda ninguém. Porque se a gente conseguisse mudar as pessoas, que ele estava fácil. Estava fácil. Mas nós não mudamos ninguém. Bota isso na cabeça de você. Você não vai mudar o seu cônjuge. Você não vai mudar os seus filhos. Você não vai mudar o seu colega de trabalho. Você não muda ninguém. As pessoas só mudam quando elas reconhecem que elas precisam de mudar. E aí, quem faz esse papel é o Espírito Santo. Porque a Bíblia vai falar que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você quer transformação, você precisa ter intimidade com Deus para saber o que você precisa mudar. Procure coisas dentro de você e não nos outros. Porque quando você muda, tudo muda ao seu redor. Às vezes a gente fica, Deus, muda o meu marido. Deus, muda o meu marido. Deus, muda o meu marido. E aí Deus está falando assim, muda você. Muda você. Muda você. Muda as suas atitudes. Porque quando você mudar a sua atitude, o seu marido vai mudar. Deus, mas por que muda eu e não muda ele? Porque você teve a revelação, ele não. Entendeu? Então, quando você precisa que alguma coisa mude, que alguma pessoa mude, ou que algum ambiente seja transformado, você precisa buscar essa transformação através da sua vida. Então, transforme você, porque quando você transformar, quando você se autotransformar, o ambiente vai ser alterado. E depois você vai falar, nossa, eu nunca mais precisei falar para o meu marido tirar a toalha de cima da cama, ele mudou. Por quê? Porque você mudou as suas atitudes. Quando você muda a sua atitude, o seu comportamento muda. E as pessoas que estão à sua volta vão começar a te olhar diferente e vai falar, nossa, a Tabata mudou. Gente,
que aconteceu com a Tabata? E aí, sabe o que vai acontecer? O comportamento das pessoas com você também vai mudar. Aquela pessoa que não te respeitava mais começa a te respeitar. Aquela pessoa que não te dava moral começa a te dar. Aquela pessoa que não confiava mais em você começa a confiar. Por quê? Porque as suas atitudes geraram novos frutos. E as pessoas veem. Então nós precisamos mudar, sabe? A nossa vida. E a nossa vida vai mudar o ambiente que nós estamos. Procure dentro de você atitudes, hábitos, palavras, coisas que você possa mudar. Sabe, queridos? Procure o que está dentro de você. Você já se fez essa pergunta? Se tem alguma atitude dentro de você que entristece o Espírito Santo? O que tem dentro de você que você pode mudar? Eu viro e mexo e fico com essa coisa no meu pensamento, que a Bíblia vai falar que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. E eu fico o tempo todo, porque olha, irmãos, pensa numa pessoa difícil, sou eu. Eu falo, meu Deus, me ajuda, Senhor. Como é que eu sei se estou agradando a Deus ou não? Sabe? Comece a perguntar isso para Deus. Será que eu estou entristecendo o Espírito? Será que Deus ele está se alegrando de mim? Sabe? Outra coisa que vai te gerar transformação. Corte relacionamentos que não te aproximam de Deus e não te aproxima de uma mentalidade madura. Então, se você anda com pessoas que te tiram da presença de Deus e que não te levam a uma maturidade maior, afaste-se dessas pessoas. São pessoas que não vão gerar coisas boas para você. E é aí que eu falei que vocês precisam de coragem para mudar. Porque é nessa hora que as pessoas vão falar, nossa, o Igor mudou, o Igor não vem mais aqui, o Igor mudou o jeito de falar. Por quê? Porque existem coisas que nós precisamos deixar. Sabe de uma coisa? Acabei de lembrar aqui, o Espírito Santo me fez lembrar. Quando Deus fez a promessa para Abraão, ele fez para quem? Para Abraão? Ele fez para Ló? Ele não fez, ele fez para Abraão. E aí Deus fala para Abraão, Abraão, vai para tua terra, no meio da parentela, que eu vou te mostrar, piriri, parará, nananana. E aí a Bíblia vai falar que vai chegar um tempo que ele e Ló tiveram tanto gado, cresceram tanto que estava dando problema. Só que Deus nunca mais falou com Abraão até Ló ir embora. Quando Ló foi embora, irmãos, mas foi fatal. Ló virou as costas, Deus virou para Abraão e falou, agora volta a falar com você. Porque Ló era um atraso na sua vida. Minha promessa não era com Ló, era com você. Então agora que Ló foi embora, eu posso falar com você sobre o que eu penso a teu respeito. Pode olhar para onde você quiser. Ló foi para lá? Se você quiser lá, eu também tenho. Se você quiser as Campinas, eu também te dou. Porque a minha promessa é com você. Só que eu não posso abençoar a sua vida enquanto você tiver uma âncora acima de você. Porque existem pessoas que são âncoras. Elas nunca vão te levar para frente. E pior, elas vão impedir a promessa de Deus na sua vida. Porque se a promessa de Deus é para você, e tem alguém que Deus não tem promessa com aquela pessoa, sua vida vai ficar barrada. Não adianta. Ah, mas Deus não pode tirar essa pessoa? Deus pode, mas a responsabilidade é sua. Se você sabe que a promessa é sua. Existem pessoas que são âncoras na nossa vida. Você tem que amar, você tem que zelar, você tem que orar por elas. Mas chega uma hora que você tem que largar. Chega uma hora que você tem que abandonar e fazer igual Ló. Ló, tchau. Deus tem uma promessa para mim. Eu não posso ficar com você aqui ancorando aqui dentro de mim. Sabe, queridos? Existem pessoas que param o nosso propósito. Existem pessoas que nos arrastam para trás. E elas não acrescentam nada na nossa vida. Você precisa eliminar essas pessoas se você quiser mudança. A ciência vai falar que nós somos a média das 5 pessoas que nós vivemos. Com quem que você anda? Eu procuro, querido, sabe, sempre andar com pessoas mais inteligentes, mais sábias, que têm muito mais conhecimento do que eu. Eu gosto sempre de ser a menor, porque isso significa que eu estou aprendendo. Procure pessoas que você pode sugar alguma coisa. Procure pessoas que você pode andar e aprender com aquelas pessoas, sabe? Não pessoas que queiram sugar. Então, se tem alguém que te tira do propósito de Deus, se tem alguém que não te leva para uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade de bênção, uma mentalidade de filho, arranca da sua vida. Esse tipo de pessoa não serve para andar com você, a menos que você queira continuar sendo a mesma pessoa. Então, você continua com as mesmas coisas. Pare de frequentar ambientes que estão sempre te remetendo às coisas antigas e hábitos antigos. Já viu ambientes que quando você chega lá naquele ambiente, você já... Meu Deus do céu, esse ambiente não é para mim. Esse lugar não é para mim. Sabe, querido? É como José com a patifaria lá. Sabe? Meu querido, tem lugar que você tem que fugir, tem coisa que você tem que abandonar, tem lugares que eu nunca mais pisei. Eu trabalhei numa empresa uma vez, queridos, que era um lugar tão maléfico para minha vida, sabe? Era tão maléfico, eu acho que eu fiquei uns 3 meses lá. Eu chegava, primeiro que você chegava já tinha 2 pitbull, que você tinha que clamar o Espírito Santo para conseguir entrar vivo na empresa, porque o dono não prendia, você tinha que ir na sorte, igual os crocodilos do Nilo, você vai na sorte, se chegar, chegou.
Era uma opressão. Eu ia chegando, o coração já ia falar, meu Deus, fecha a boca daqueles cachorros, meu Deus. E eu era gordinha na época, então tinha muita carne para eles. E chegava lá, irmãos, era uma gritaria. E o cara gritava, e o velho gritava, e gritava, e gritava. Já era um senhor de idade, um bigodão, parecia o Leôncio. E ele gritava, você lembra dele? Era o jeito dele, né? Era a maneira dele, gente antiga, sabe? Gente com pensamento muito antigo. Mas eu não estava aguentando mais. Para mim estava difícil. E eu não estava conseguindo mais. Irmão, sabe o que eu fiz? Chegou uma hora que eu falei, eu não quero mais isso para mim. Eu saí numa sexta-feira e nunca mais voltei. Mas nem para rescisão. Só liguei para a contadora e falei, olha, estou me demitindo, não está sendo mais saudável para mim, porque está me fazendo mal. E eu estou indo embora. E eu lembro que esse chefe ficou com muita raiva de mim, e falou um monte, e mandou o filho dele vir falar um monte para mim, e piriri pororó. E isso já deve ter, sei lá, uns 10 anos, 12 anos, isso faz muito tempo, Eu lembro que eu tinha acabado de casar. E aí depois eu nunca mais vi esse senhor. E aí esses dias eu estava aqui na igreja, eu vim cedo, acho que no começo do ano eu estava vendendo açaí, e aí de repente eu tô estacionando o carro aqui, tirando as coisas, e aí um cara coloca o carro assim na frente, e ele sai do carro e fala assim, moça, eu vou ali no hospital que eu vou fazer um exame, eu posso deixar aqui na frente? E na hora que eu olhei para ele, era ele. Só que ele não me reconheceu, porque eu tinha feito a cirurgia, né, e tal, ele não me reconheceu. Eu olhei para ele usa um chapelão assim, eu olhei para ele e falei assim, não, o senhor não vai deixar aí na frente não, o senhor vai botar dentro do estacionamento. O senhor pode botar aqui, eu vou guardar o seu carro até o senhor voltar. Aí ele começou a olhar assim para mim, aí ele começou a desconfiar. Aí eu falei assim, por acaso o nome do senhor é tal? Aí ele já assustou, ele falou, sou eu mesmo, quem é você? Aí eu peguei e falei para ele, eu sou a Michelle, eu fui sua funcionária há, sei lá, tantos anos atrás, o senhor lembra de mim? Aí ele, não acredito, mas você está muito diferente. Eu falei, pois é, eu mudei. E ali era a oportunidade que eu tinha para espizinhar e falar, você vai ficar aí, vai ser multado o seu carro. Eu honrei a vida dele. Eu falei, não, você pode vir, pode colocar o seu carro, aí o tempo que você quiser vai ficar o carro do senhor, não vai ser multado, deixa no estacionamento da igreja. Ah, tá bom, então eu tô indo lá na consulta correndo e foi. Fui pra consulta. Quando ele voltou, ele entrou aqui na igreja, e aí ele começou a chorar. Ele olhou pra mim, ele começou a chorar. E, irmãos, eu nunca vi aquele cara chorando, porque era um senhor, agora já deve ter uns 70 anos, mas na época o bicho era bruto. Sabe aquele cara bruto? Sabe, assim, gritava com todo mundo. E eu nunca vi aquele homem chorar. E de repente ele olhou, começou a chorar. Eu falei, aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa no médico? E aí ele pegou e falou assim, eu jamais imaginei que você ia me tratar desse jeito se a gente se reencontrasse de novo. Porque você foi uma das melhores funcionárias que eu tive e eu não queria te perder. Olha só para você ver, queridos. Precisou eu sair daquele ambiente para ele perceber. E aí ele começou a chorar, ele falou, e sabe o que é o pior? Eu acabei de perder a minha esposa. Ela faleceu por conta do Covid. E ela sempre falou de você que ela queria te reencontrar. E ela não conseguiu. Olha só, irmãos, que coisa séria. Olha só que coisa séria que ele começou a chorar. E aí eu orei por ele, dei meu telefone para ele virou para mim e falou assim, a minha empresa está no mesmo lugar. Eu estou no mesmo ambiente que eu trabalho, e o dia que você precisar, você pode bater na minha porta, porque eu nunca mais vou virar as costas para você. Tudo por causa de uma mudança de atitude. Quando nós mudamos de atitude, queridos, e atitudes que são agradáveis a Deus, Deus começa a transformar, sabe? Deus transforma coração, Deus transforma ambiente, sabe? Eu nunca imaginei que eu fosse ver aquele... Eu falei, gente, que mundo pequeno, cara. O mundo é muito pequeno, queridos. É por isso que a Bíblia vai falar que nós estamos numa nuvem de testemunha. Por quê? Porque você não sabe quem é que vai estar do seu lado, quem é que vai se reencontrar. Então nós temos que, de repente, sair de ambientes que estão fazendo mal pra gente, sabe? Procure pessoas com foco, pessoas que dê fruto, pessoas que te aproximem de Deus, pessoas que dê resultado, sabe? Entenda que uma transformação genuína só é possível através da comunhão com Cristo. Não adianta você achar que você vai conseguir mudança se você não tiver uma vida plena com Deus. Porque senão você vai mudar hoje, amanhã você cai de novo. Você vai mudar hoje, amanhã você está fazendo o mesmo. Você não consegue mudar, porque é só Cristo que traz essa transformação. Sabe, querido? E outra coisa, que é muito importante, não se isole. Porque não existe transformação dentro do casulo. Eu coloquei que não existe uma transformação dentro do casulo. A nossa transformação ela é decorrente através de relacionamentos. É por causa de relacionamentos que a gente muda. É por causa de pessoas que a gente muda, sabe? E eu gosto de usar muito essa frase, que se por pessoas você foi ferido, vai ser por pessoas que você vai ser sarado. Então não se isole.
Não pare de frequentar a casa de Deus. Não pare, não seja uma pessoa antissocial. Procure as pessoas corretas para você conviver. Mas não pare de conviver com pessoas. Porque se por pessoas você foi ferido, por pessoas você vai ser curado. Se o diabo usou pessoas para afrontar a sua vida, ou se o próprio Deus usou pessoas para te confrontar muitas vezes, ele também vai usar pessoas que vão trazer cura para o teu coração, que vão trazer cura para a sua alma, que vão te ajudar no seu processo de transformação, porque tudo gira em torno de pessoas. Amém, queridos? Vamos ficar de pé?